Eu nunca imaginei sair lá do interior do Rio Grande do Sul, vir morar aqui em Goiânia, numa capital totalmente desconhecida, não conhecia ninguém, e hoje estar liderando a minha empresa com mais de 70 colaboradores. Eu nunca imaginei que faria uma transição de carreira saindo de advogada para ser terapeuta. Eu nunca imaginei uma menina do interior morando em Goiânia e ainda empresária. Sejam bem-vindas ao Elas em Movimento, o podcast de mulheres que fazem, transformam e inspiram. Aqui a gente fala sobre vida real, carreira e autoconhecimento. Tudo aquilo que ninguém tem coragem de falar. E hoje, no nosso primeiro episódio, para comemorar o Dia do Empreendedorismo Feminino, a gente vai abrir o coração e falar sobre algo que todas nós sentimos, o preço invisível de tentar ser boa em tudo. Você já sentiu que precisa ser boa em tudo, sabe? Mãe, empresária, produtiva. E assim, no final ainda ter que sorrir? Me conta, Fran, você já sentiu isso? Sim, já senti. E é um peso que a gente não precisa carregar, né? Eu tenho percebido que esse papel de liderança, ele começa desde a nossa casa, né? E quando a gente entra aqui na empresa, a gente vê o tanto que as pessoas precisam da gente para tomar decisões, né? O tanto que a gente precisa ser forte, o tanto que a gente precisa... A gente é espelho, é modelo dentro da empresa. Esse peso, ele nos leva a pensar que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar em nenhum momento. Então, eu vejo que ser mulher num ambiente muito masculino, como é o meu, né, na área da engenharia, eu vejo que essa cobrança ela é muito maior, justamente porque se um homem errar, por exemplo, ele errou. Mas se a mulher errar, parece que a gente está validando uma fala, né, um protótipo, né, de que a gente não pode errar porque a gente é mulher, a gente é perfeita, e não. A gente precisa saber conduzir toda essas dificuldades que a gente tem e ser humilde a ponto de pedir ajuda, de pedir apoio. E eu venho fazendo isso há alguns anos, venho trilhando uma busca de conhecimento, tanto minha, pessoal, que vem trazendo melhoria dentro da minha empresa para que eu possa ser esse modelo, né, ocupar essa posição aqui dentro, mas sendo mais leve, né, não sendo tão rígida, né, que eu vejo que eu sou uma pessoa assim, deixei de ser uma pessoa rígida dentro da empresa e que eu não preciso ocupar esse espaço, porque eu sou feminina, eu sou mulher e eu não preciso ser essa. E você, Mai, me conte pra gente se você já sentiu essa pressão. Já senti, eu percebo que isso acontece todos os dias quando eu atendo uma mulher. E durante muito tempo eu trabalhei com mulheres, com grupos de encontros, de network. Todas elas chegavam ali totalmente poderosas, empoderadas. Mas na primeira conversa a gente via que todas elas tinham algo em comum. Tentar mostrar o seu valor a todo custo, mesmo que isso passasse por cima daquilo que ela nem queria. E pra você, Karen, você já passou por uma situação assim? Sim, gente, principalmente eu falo porque eu me cobrava muito por ser, né, da área da beleza, da área da estética, de sempre andar, né, impecável, sempre estar bem bonita, porque eu sou espelho para outras mulheres. Hoje eu empreendo, né, hoje eu vendo, e a minha imagem vende. E nós mulheres, muitas vezes, a gente se cobra demais. E com isso eu tava carregando, né, comigo junto e cobrando demais também das pessoas que estavam comigo, ao meu lado ali, levando isso pro meu lado profissional, sabe? Aquela cobrança, aquela pressão muito grande e de querer controlar tudo. É aquela pessoa, sabe, que precisa controlar tudo que acontece dentro da empresa. E pra gente crescer, e pra gente empreender, nós mulheres, a gente não pode ter isso. A gente não pode pensar e falar assim, nossa, mas eu tenho que controlar tudo, sabe? O que entra, o que sai, o que faz isso, e não é assim que funciona, sabe? Eu falo por mim mesmo. Depois que eu deixei, sabe, de controlar, eu fiquei mais ali, sabe, assim, confiar. A verdade foi isso. O que mudou na minha vida foi a confiança que eu vi que eu não tinha. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, poxa, eu não preciso controlar tudo, eu preciso confiar e delegar isso. Aí as coisas fluíram mais leve, foi melhor, né? E eu tenho certeza que você também percebeu isso na sua empresa. Sim, eu vejo assim que quando a gente solta um pouco o comando, a gente tem possibilidade até de crescer.
porque aí você vai buscar outras coisas, o que você estava ali focada em coisas miúdas, em microgerenciamento, que não faz sentido você, que é dona, proprietária da empresa, ficar nesse controle, né? Você precisa, sim, ter pessoas boas para que elas desempenhem aquilo que é a sua visão dentro da empresa e você possa desempenhar outras atividades e até proporcionar esse crescimento da empresa, porque a gente fica muito limitado e você não tem o ócio para você pensar em coisas que você pode fazer diferente, porque às vezes você tá tão dentro do processo, tão dentro da operação, que você não enxerga coisas simples. Não. É o tempo, né? O nosso tempo é muito precioso. Mas é tão interessante isso que quando a gente entende que a gente não é uma mulher maravilha, que a gente precisa aceitar que nós temos limitações, enxergar aquilo ali com clareza, pô, eu não vou dar conta, não adianta eu querer abraçar o mundo. É a hora que a gente começa a trabalhar com a realidade. E aí você vê que você precisa de outras pessoas. Você começa a ver que você não vai perder o seu valor porque você está delegando aquilo. E a maior dificuldade que as mulheres encontram de realmente soltar o controle é pensar inconscientemente, elas sentem que vão perder o valor dela por estar terceirizando. Ou querendo ou não, o brilho tá voltado pra gente. Eu fiz, eu dou conta, e tá todo mundo ali precisando de você pra dar conta dela fazer o trabalho dela. Só que nisso tudo, ó, é um danado pra dar conta. Porque ali a gente tem que pensar assim, que é uma equipe, né? A gente não é sozinha. Porque às vezes a gente quer ir assim na frente, igual, né? Igual muitas vezes, esse é o caso de trabalhar com homens, né? Que com certeza você já tem que bater ali, né? Como, mais de frente até com o homem, porque homem, muitas vezes, eles falam isso, né? Ai, é mulher, ai, você é empreendedora, ai, quem é dono? Não, ou você fala o dono, né? Quem é o dono? Aí você fala, sou eu. Aí a pessoa já dá uma... sobre a gente saber que a gente quer brilhar, né? Sim. A gente quer levar o brilho. E, na verdade, hoje eu percebo assim, a gente não deixa de ter esse brilho. Não. Porque a gente que carrega o nome, toda a responsabilidade nas costas. Então, eu vejo quando eu passo por uma auditoria aqui, né? E a gente não tem nenhuma não conformidade, não tem nada. Aí o cliente, ele, parabéns, Franciele, você tá desempenhando um bom trabalho, a sua empresa tem potencial e tal, tal. Eu falo assim, não, é graças à minha equipe. Sim. Não sou eu que tô brilhando aqui sozinha, eu tenho uma equipe e a minha equipe é competente. E eu sempre chamo todos para receber o parabéns, o mérito, porque ele não é só meu. Eu só tô aqui na parte da coordenação, da liderança, dando direcionamento, né, que é aquilo que eu preciso cumprir para mim alcançar a minha visão, que eu tenho aqui dentro da empresa, mas quem realmente está junto comigo, eles merecem um mérito junto também. Sim. E aqui entra outro ponto, né? Ao mesmo tempo que a gente quer controlar, a gente quer mostrar o nosso valor, no fundo, a gente também não acredita no nosso valor. Sim. Porque é difícil a gente aceitar o elogio e falar assim, eu sou competente, eu realmente faço as coisas dar certo. A gente fica buscando mostrar esse valor para todo mundo, mas na hora que ele chega, a gente fica até sem jeito de receber um elogio. De aceitar o elogio. E eu sempre tive essa dificuldade. Sim. Sempre querendo dizer que isso não era meu. Que era, não, é os outros. Não, é meu e da minha equipe, né? A gente tem que estar ciente de que sim, você tem esse valor, porque você que deu a direção, você que deu o comando aqui dentro. E isso é verdade. Nós mulheres temos muita dificuldade, né, de se reconhecer. Eu falo, por exemplo, se a pessoa chega e fala assim, nossa, linda sua blusa. Ai, comprei em tal lugar. Sabe? Por quê? A pessoa não tá perguntando onde você comprou. Ela tá te reconhecendo, ela tá falando tanto que você tá bonita. E nós mulheres temos essa dificuldade de você olhar e falar assim, nossa, obrigada, tô mesmo, né? E ver isso. E a gente muitas vezes fala assim, né? Já fala, ai, não, eu comprei, nossa, já desmerecendo, parece. Sim, desmerecendo, dizendo o valor até. Nossa, eu paguei só tanto. Sem necessidade. Empreender. Disseram que era liberdade, mas ninguém te contou sobre os desafios de estar sozinha e o medo de fracassar. Para você, Maine, quais foram os seus desafios? Foram vários os desafios. A começar quando eu fiz a transição de carreira. Depois de 10 anos advogando, eu resolvi mudar de área bem na época da pandemia, que foi aquele caos todo. Eu engravidei. E eu não estava estudando para concurso, eu estava deixando a advocacia para começar a estudar para concurso, e de repente eu me deparo com a pandemia e grávida. Aí eu falei, meu Deus, onde vai sair concurso público por agora? Eu vou ter que me reprogramar. E ao mesmo tempo eu estava grávida, como que eu voltaria a advogar naquele momento ali
Enfim, foi um verdadeiro desafio, foi um verdadeiro caos naquele momento. Mas eu busquei o autoconhecimento, eu fui me desenvolvendo o meu lado pessoal e eu me encontrei na terapia como consteladora familiar. Eu acabei dando uma virada de 180 graus, que eu nunca imaginava. E claro que foi extremamente desafiador. Você imagina o status que é você falar que é advogada, que você já tinha uma carreira mais consolidada ali, e de repente você fala, não, você é terapeuta? Aí a primeira vez que eu vi que foi muito difícil pra mim foi quando eu tive que assinar um documento no cartório e eu tive que colocar a minha profissão. E eu falei, advogado terapeuta. Eu falei, agora eu assumo o que eu escolhi. A minha decisão é terapeuta. A hora que eu escrevi terapeuta, parece assim que eu me coloquei nesse lugar e realmente eu me encontrei na área. E hoje eu sou muito mais feliz. E é claro que até assim você falar isso para a sociedade, falar isso para a família e tomar essa decisão, você realmente tem que estar muito firme no que você deseja. Quer. Verdade. E para você, Karen, quais foram os seus desafios? Então, na pandemia, né, eu já tinha empreendido por 2 vezes e tinha quebrado. Então, aquilo pra mim já foi algo assim, né, um caos na minha vida. Mas eu falo, gente, não desista. O que você fazia Sabe? antes? O que eu fiz? Antes eu sempre fui CLT, mas sendo CLT, eu queria empreender. Então eu trabalhava, eu tinha um salão de beleza, que abria só aos sábados. Então era algo assim que eu falava, gente, salão só pensa, um dia. só um dia. Mas você já estava Já iniciando seu empreendimento. Sim, então era algo que Muito já bom. estava enraizado dentro de mim, porém eu queria, né, empreender. E aí, quando foi na pandemia, eu montei a minha loja. Não, antes da pandemia, né? Não foi nem na pandemia, foi assim, 1 mês antes, eu estava organizando, montando. Eu inaugurei a minha loja. Passou 1 semana, veio a pandemia. Então, pra mim, eu falei assim, meu Deus, e agora? Pensa, eu tinha acabado de casar. Eu estava começando a empreender novamente com uma mentalidade que já tinha 2 negócios que não tinham dado certo. Então eu estava assim naquele caos, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu falo, gente, não desista. E é isso, porque às vezes nós mulheres temos, né, com a gente aquele medo, aquela insegurança, aquela falha de pensar assim, nossa, eu vou fracassar. E agora o que eu faço? Então foi aonde eu peguei primeiramente com Deus. Eu falo que Deus foi o meu guia para aquele momento. Eu não desesperei hora nenhuma, gente, nenhuma. Mas eu me agarrei com ele e comecei a postar, sabe? Fazer vídeos. No Instagram, todos os dias eu postava tutoriais. Todos os dias eu gravava vídeo pro Instagram. E aqui foi buscando, né, mais mulheres compravam de mim, mais mulheres estavam em casa e ali elas precisavam de mim. Porque muitas lembram da pandemia. Muitas foram bordar, muitas foram pintar, então muitas foram pra cozinha, né? Cozinhar e muitas que começaram a cuidar dela mesmo, né? Queriam saber maquiar, se cuidar, se estar bem pro marido, porque tava todo mundo dentro de casa. Então foi muito complicado pra mim nesse início. Mas graças a Deus, sabe? Eu falo, tudo é aprendizado. Hoje eu sei lidar muito melhor com, né, algumas situações que acontecem na empresa por causa disso. Porque eu tive aquela mentalidade, aquele controle emocional. Eu não me desesperei. Né? Eu não pensei, agora acabou, vou ter que fechar. Você foi resiliente também? É interessante você falar, né, de colocar Deus em primeiro lugar. Sim. E eu lembro que quando eu fiz essa minha transição, eu sou a pessoa que mais tinha, assim, por mais que eu seja, assim, desinibida, quando chegava para falar para muitas pessoas, eu travava completamente. E aí, na faculdade, então, eu ia fazer uma prova oral, eu cheguei a tirar 4 na prova, porque eu fiquei tão apavorada de estar falando ali, fazendo uma prova oral, que, assim, enfim, eu esqueci tudo, absolutamente tudo. E aí chegou a pandemia, tudo, eu fiz a transição, eis que eu tive uma visão. Eu vi nitidamente, eu falando por um monte de mulheres. Eu lembro de falar isso pro meu marido deu um risinho, porque ele falava assim, isso é muito longe, né? Gente, passou pouco tempo. Olha, Eu estava falando para mulheres e começou com 30, 40, 100 mulheres falando ali diretamente. E às vezes a gente não pode duvidar, Deus fala com a gente Sim. precisa estar com a nossa intuição aflorada e é justamente se conectando com Ele. Ele Sim. vai dando dicas, né? Às vezes tá pesado pra gente naquele momento. Sim. A gente fala assim, eu não tô enxergando. E às vezes é no empreendedorismo, é na nossa vida pessoal, é em todos os momentos. E a gente escuta aquela vozinha, só que muitas vezes tá no faz, sai. A gente, não. É os ruídos, Deixa né, do passar. mundo. Deixa passar. E a hora que você vê, né? Que precisava ter ouvido. Precisava ter ouvido. É o Espírito Santo, né? Ele fala com a gente. Sim. E independente da religião,
Eu falo que o Espírito Santo, ele vai Sim. falar com você. Se você tiver intimidade com ele, tem isso também. Porque muitas mulheres hoje, eu falo, se ela não tiver intimidade ali com o Espírito Santo, com Deus, não adianta, né? Sim. Não resolve. É. Ela tem que ter essa intimidade pra quê? Pra se conectar e ela entender, né? Ouvir a visão ali, ter essas visões que ele vai te mostrar. Ele vai te dar o caminho, por mais difícil que seja. E eu aqui na empresa, eu tive muitas dificuldades também na pandemia. Apesar de eu não ter fechado a empresa nem um dia. Nem um dia eu fechei. Eu lembro no início, a minha mãe começou a produzir máscara. Porque a gente não conseguia comprar o suficiente, porque eram muitos colaboradores, né? Aí eu comprei os tecidos e minha mãe foi fazer as máscaras. Então todo mundo tava com as máscaras, todo mundo protegido e todo mundo assumiu a responsabilidade junto comigo de estar aqui e atender os nossos clientes. Sim. Então na pandemia, até a empresa teve um salto de 2020 para 2021, dobrou o faturamento naquele ano, justamente porque a gente não parou. Sim. E a gente muito consciente, né, adaptou todos os locais aqui para ficarem mais ventilados, colocou álcool gel. Então, assim, foi um momento assim de muito desespero pro Brasil, pro mundo todo, mas a gente não parou. Então, esse foi o primeiro desafio, não parar. Mas como que foi para você ter uma empresa, saber que você estava com aquela quantidade de funcionários e pensar, são famílias que vão passar necessidade se eu não continuar tocando o negócio? Foi isso que eu pensei, eu não posso parar. Porque as pessoas que estão aqui comigo, elas dependem disso aqui. E se eu não atender, não continuar, não ter essa resiliência de estar à frente aqui, dizer assim, não, a gente não vai parar por isso, vou dar o apoio para vocês, eu não conseguiria atender meus clientes. Porque as empresas, ninguém também parou assim totalmente. As empresas que continuaram, a gente foi atendendo eles. Porque se um para, a cadeia vai aos poucos parando e para. Outra dificuldade que eu tive aqui na empresa também foi questão financeira. Né? Na pandemia também, eu tinha várias obras que eu estava atendendo e uma delas, o cliente falou que não ia mais fazer. Só que ele já estava me devendo 3 meses. E esses 3 meses resultava assim, num faturamento que comprometia todo o fluxo financeiro da empresa se eu não recebesse. E ele virou pra mim e falou, Franciele, a gente não tem dinheiro, a pandemia tá aí, eu não tô recebendo do meu cliente também, eu não tenho pra te pagar. Se você quiser, você pode recolher suas coisas e ir embora. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha todo o compromisso, né, precisava honrar com o compromisso, mas o meu cliente virou as costas pra mim. E aí eu tive que recolher minhas coisas, vim pra casa. Eu sempre fui sozinha, né, na administração da empresa. E graças a Deus eu tinha meus pais, a minha família junto comigo. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tô passando por essa dificuldade. Ele falou assim, mana, você nunca desistiu de nada. Você não vai desistir agora. O que eu posso fazer pra te ajudar? E aí meu pai, assim, minha mãe, minha família inteira foi fundamental pra mim nesse momento também. A gente se pegou em oração. Foi aí que eu também voltei a me comunicar com Deus, porque eu realmente, assim, eu era bem afastada, né? Eu não tinha isso muito presente dentro da minha casa. E eu fui buscar a Deus, né? Comecei a participar da comunidade, da igreja e fui desenvolver até trabalho voluntário lá. Uma época eu ajudei em alguns momentos lá. E aí eu vi que eu tive o retorno de Deus agindo dentro da minha empresa. Eu fui dar o que eu tinha para dar e a empresa, Deus me trouxe, né? Não me deixou parar. Então, assim, a dificuldade financeira foi o que quase me parou. Mas graças a Deus eu não... Mas o engraçado é quando você fala, seu olho brilha, né, Fran? Você viu tanto que Deus, ele é luz na gente? É luz. Né? E eu falo, essa questão, quando você coloca Deus como centro da sua empresa, acaba, gente, é isso. Sim. A gente tem que entender que nós temos que sair do controle e colocar Deus. A partir do momento que você entrega pra ele a sua empresa, ele vai fazer o que tiver de fazer. E ele faz melhor que a gente. Sim, eu mudei uma percepção aqui dentro, que foi toda segunda-feira a gente faz um diálogo diário de segurança. Sim. Só que nesse diálogo diário de segurança, a primeira coisa é uma oração. E é uma coisa que eu nunca tinha feito aqui. Então, tem 5 anos que a gente faz isso. E eu vejo, assim, que as pessoas estão mais temente a Deus também por isso. Porque quando eu não consigo estar aqui na segunda-feira, 7 horas da manhã, é a primeira coisa que eles fazem. Vamos fazer oração. Franciele não está, mas a gente vai fazer oração. Olha aí. Então, isso virou rotina já. E todo mundo pega na mão e faz a sua oração. Independente, né, da religião, a gente reza. Aí a gente vê a importância como uma liderança. Dentro da sua empresa, você lidera e você não vai trazer só a parte
vamos dizer assim, da área mesmo, né? Técnica, Mas você né? pode trazer, agregar em todas as áreas da vida daquela pessoa. Pode haver uma transformação, às vezes você pensa que é pequenininho, uma fala que você tem, um gesto que você tem, pode transformar, às vezes, não só aquela pessoa, mas a família dela. Sim. E quando a gente fala em Deus, né, a gente pensa que a gente não está sozinho. Sim. Mas na empresa, em vários momentos eu me sentia muito sozinha, porque como a gente ocupa o cargo máximo, né, não tem sócio para dividir nada. As decisões mais difíceis partem de mim. Mas em nenhum momento eu deixei de exaltar a Deus. Tanto que na minha sala nova que eu fiz um altarzinho, né? Onde tem lá a presença de Deus. Todos os dias eu acendo a minha vela, faço a minha oração, para que Ele conduza os meus pensamentos, as minhas decisões, a minha fala. Para que eu não fale e não faça, não conduza nada de forma que não é o que Ele quer que eu faça. E eu vejo que isso tem feito diferença na minha vida. Então eu ajoelho lá e faço a minha oração todos os dias. Ele sempre está presente. Então, por mais que eu estou sozinha nas decisões, é só aqui fisicamente, porque espiritualmente Ele está comigo. E é sobre isso mesmo, sabe? E você falando essa questão, eu também lá nas minhas empresas, né, por mais que são duas, mas eu faço oração em uma, toda segunda, e elas cobram, sabe? Porque às vezes a gente tá na correria, aquela loucura, ela, cara, nós não fizemos oração. Eu justamente, vamos parar e fazer a nossa oração, porque é o centro. Quando você coloca, eu falo isso várias vezes. Quantas vezes, né, eu cheguei e eu falo, porque eu comecei com a minha loja, era pequenininha. E hoje não tá o tamanho que eu ainda quero, mas ela já cresceu, sabe? Então, às vezes, a gente tem isso também, de olhar pra onde a gente saiu e ver aonde a gente tá e já agradecer. Sim. E às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, agora é só o Senhor. Porque tem boleto, tem conta, tem compromissos que você tem que honrar. E aí eu olho e falo assim, Deus, agora é só o Senhor. Porque eu não tenho mais nada. O Senhor viu, eu já fiz vídeo, eu já me movimentei aqui, né? Já fiz o negócio acontecer. E agora é o Senhor faz. Quando é festa, chega uma cliente e fala assim, ai, não sei o que, ela vai comprando, não, uma vai 500, a outra 1000, a outra não sei o que. Eu falo, Jesus, já paguei. Providenciou. Sabe? Então a gente não precisa, assim, desesperar. Porque a gente tem isso, ser humano, né? Nós, mulheres, principalmente. Porque a gente, quando, né, a gente coloca ali a mão no nosso negócio, a gente dá realmente, né, o nosso melhor, né? Dá o nosso sangue. Porque, principalmente, por sermos mulheres, né? E a gente quer ser melhor, assim, a gente quer dar o nosso melhor e fazer o negócio acontecer. Mas às vezes a gente ainda sente um pouco, né, de fragilidade, um pouco de ser, por ser mulher. Mas Deus, Ele não faz, Ele não falha, né? Ele vai lá e coloca a mãozinha dele e fala, aqui, minha filha, sendo que tinha esse boleto, esse compromisso, tá aqui, ó. Sim. Aí você olha assim e você fala, meu Deus. Aí você só agradece. Só agradece. Eu também tenho uma situação que aconteceu comigo que eu só agradeço. Nessa transição de carreira, me veio no coração, participei de um encontro de network de vários empresários que eu tinha sido convidada, e lá eu tive o start. Eu falei assim, por que não ter um network feminino? Olha. Só que nisso eu falei assim, ele vai ser o primeiro movimento chamariz para trazer essas mulheres, mas a intenção minha era trazer o autoconhecimento para elas e a fé. E assim, só que a gente não sabia se ia dar certo. A gente fez a divulgação nas redes sociais e tudo mais, e veio várias mulheres. E quando começamos, eu falei, não, vamos ver, era uma sociedade. E aí a gente falou assim, não, vamos ver como que vai ser, como que essas mulheres vão reagir. No primeiro momento que a gente começou a trazer para olhar para si, só tinha empresário ali. E a partir do momento que elas começaram a gente falar sobre o autoconhecimento, trazer Deus, gente, virou uma choradeira. A gente não esperava que as mulheres fossem entregar o que estava acontecendo no coração delas. E a hora que a gente vê que a gente precisa se unir, não existe mais essa questão da gente concorrer. Claro que você vai ter, mas a união, ela é muito mais poderosa. Sim. E ali você vê que foram tendo muito mais trocas, e elas iam lá no evento e falavam assim, eu consegui me conectar muito mais aqui do que em tal lugar, que era assim, ambientes às vezes que tinha 500 pessoas, e nós começamos pequenas ali, e a gente pôde ver como foi grandioso, e a troca, porque não era só elas ali que estavam recebendo, a gente estava recebendo demais de ver ali, e eu pude aprender ali, sabe o que? Mostrar a minha vulnerabilidade. Sim. A gente às vezes quer mostrar que a gente é imponente, Forte, né? que a gente é forte, cara, a gente sofre. Sim. É difícil, é ralado, tem dia que você pensa assim, eu não sou bom o suficiente, a fulana que eu acabei de ver na internet
é muito melhor. Não acontece isso. A empresa tal, ela tá deslanchando. O que tá acontecendo que a minha ainda não chegou lá? E aí a gente começa a perceber que a gente tá colocando uma régua alta demais, querendo olhar para aquilo que a gente ainda não alcançou, quando a gente tem que olhar e falar assim, mas eu já alcancei isso aqui. São as pequenas coisinhas que a gente acaba não valorizando, achando que o outro fez sempre é maior que o que você fez. E são as pequenas conquistas, né? É justamente a régua. A gente põe uma régua muito grande. E nisso Deus foi me direcionando tanto, vendo aquele tanto de mulheres e eu trazendo para minha construção. E foi a hora mais desafiadora da minha vida. Porque foi quando a minha mãe estava com câncer. Ela descobriu que estava com um tumor no cérebro. Aí eu tenho me emoção de falar. E eu tive forças, porque eu estava unida com outras mulheres, eu estava entregando, eu sabia que elas queriam que eu estivesse ali naquele movimento, e eu a cada 15 dias a gente tinha reuniões, e eu dava o meu melhor ali, eu via as dores que aquelas mulheres passavam, e a gente tinha uma troca sensacional ali, eu falo assim, que transcendia. E quando eu chegava em casa, eu estava reabastecida de poder cuidar da minha mãe, cuidar da minha casa, gerenciar tudo aquilo com muito mais leveza, porque parece que eu tinha recebido uma força maior ali, que através daquelas mulheres eu estava vendo a presença de Deus. As energias também, né? Porque Deus, ele é isso, né? Ele é energia. E assim, a partir do momento que você conectou com outras mulheres que queriam um propósito positivo, né? Para outras mulheres, o que aconteceu? Você estava precisando, você nutriu daquilo, né? Sim, e foi tão interessante, porque tinham duas ali que uma delas me chegou para mim e falou assim, eu tenho vergonha de falar que eu fiquei com depressão tanto tempo. E um dia ela chegou pra mim e falou assim, você me ajudou a me curar. Porque eu vendo você, só fosse você continuando, entregando o seu melhor pra outras pessoas que você nem conhecia, me fez entender que tinha algo muito maior. E foi a hora que ela resolveu sair do luto de 2 anos que ela já estava. Olha que lindo, né? É bonito você saber que você foi inspiração pra outra mulher. Ela se conectou com a minha dor. Sim. E aí, às vezes, a gente não quer mostrar a nossa dor. A gente só quer mostrar o lado bom, né? O lado perfeito. Mas o perfeito traz admiração, mas o que conecta é justamente na vulnerabilidade. Sim, exatamente. Quando o sucesso cobra caro, a conta emocional vem. Fran, você já se deparou com isso? Sim, já me deparei com várias situações, principalmente quando essa cobrança vem na saúde. Eu já tive muitas vezes situações em um estado emocional assim extremamente desgastado, onde eu não conseguia mais gerir as minhas emoções, não conseguia mais administrar a minha empresa, porque eu não tinha saúde, eu tinha enxaqueca, eu era ansiosa, estressada, e quando eu ia para casa, eu tinha estágios assim de estresse com o meu filho. E aí eu tava ficando caro demais. Tanto que um dia, eu me lembro muito bem que, inclusive, a minha irmã estava dormindo lá na minha casa naquela noite, porque eu já não estava muito bem durante a semana. E aí ela me encontrou caída no chão na minha sala. E aí ela entrou em desespero, chamou o vizinho e tal. E de repente eu acordei e eu tinha caído e batido a minha cabeça na quina da mesa. E foi num momento assim de que, graças a Deus, ela esteve lá comigo, porque senão ninguém ia me encontrar lá dentro do meu apartamento. E aí foi numa semana assim que eu estava muito estressada, estava passando por muita dificuldade na empresa financeira, com pessoas, né? Eu tinha cliente para atender e eu não tinha pessoas para fazer o serviço, e aí eu tinha minhas contas para pagar, e eu estava passando por outras dificuldades pessoais também, e eu cheguei num estágio assim, onde o disjuntor, costumo dizer, ele desligou. Olha. E foi naquele dia. Graças a Deus eu tinha alguém perto de mim que pôde me socorrer. Sim. Então, realmente, a gente precisa cuidar da saúde, porque o sucesso, ele vai vir. Você é merecedora, ele vai vir, só que você precisa lidar com as emoções, lidar com toda essa carga emocional que você acaba tendo no dia a dia para conseguir gerir e não chegar nesse limite de ter que se ausentar. Tanto que eu tive uma situação na semana passada, inclusive, de estar assim, num estresse, com dificuldade, e aí eu não consegui lidar com aquilo, a crise de ansiedade bateu, fui parar no pronto-socorro, 10 horas da noite. Cheguei lá, o médico até riu, né, porque falou assim, você tá precisando dormir. Eu falei, tô precisando dormir. Toma um remedinho que vai dormir. Então, assim, é muito caro. Então, assim, manter esse equilíbrio não é fácil, mas a gente precisa. Então, assim, buscar ajuda, né, novamente buscar ajuda para que isso não chegue no momento em você ter que sacrificar a sua saúde ou até não estar mais aqui, deixando as pessoas queridas por uma coisa que você podia controlar.
E é até bom você falar sobre isso, porque a gente, né, muitas vezes, é o estresse ali do dia a dia. O ano passado eu identifiquei em mim, né, eu fui no médico, tudo, fiz todo um check-up e identificou um refluxo. Dessa correria, dessa ansiedade, a gente tem que fazer, e não é só no trabalho, porque a gente tem casa, né, é esposo, é mulher, a gente tem que estar também como mulher. Então foi muita coisa, né, e veio danado. A conta chega. O corpo vai te, né, exigir aquilo, ele chega um ponto que ele não aguenta mais. E foi o que aconteceu comigo. O que eu tive que fazer? Mudar a minha alimentação. Eu tive que mudar completamente a forma de... Até na minha empresa, né? Hoje eu falo que às vezes a gente precisa moldar ali novamente, né? Eu almoçava muito fora. Hoje eu almoço já em casa. Então, assim, a gente vai se adaptando e vendo que fica melhor pra gente. Não fazer atividade física, porque a gente muitas vezes não se coloca em primeiro lugar. Eu me colocava ali, ó, sabe? Era o quinto lugar. Primeiro vinha a minha empresa. Não, minto, Deus primeiro, sempre foi Deus. Segundo a minha empresa, depois a minha família. Olha pra vocês verem. Eu sempre colocava, cara, mas não, gente, até meu esposo, sabe? Às vezes eu tinha, não, mas eu tenho que fazer isso na minha empresa e depois meu esposo. E hoje não. Hoje mudou completamente. Porque a gente precisa ver também, porque senão a conta chega, é um casamento que acaba, é um filho que nasce ali, cresce, né? Tanto que eu ainda não sou mãe, né? E isso pesou muito, até hoje eu não ser mãe, por causa disso. Porque o que eu pensava? Um lado assim, não, primeiro eu tenho que fazer a minha carreira, para depois eu construir a minha família. E hoje eu já mudo completamente, eu não penso assim mais. Eu vejo que a mulher é a hora que ela quiser. Se ela acha que é nova, tudo bem. Se ela acha que é mais velha, tudo bem, não tem idade. A mulher, ela tem, sabe, a hora que ela quer ser mãe, né? Tem muito isso também, essa questão de cobrança, né, da sociedade, né? Cobrança muitas vezes é família, tudo. Então, assim, são coisas que a gente vai, você já viu? A gente vai colocando ali, ó, sabe? Condições, né? É. E aí hoje não. Hoje primeiro é Deus, depois eu me priorizo, sabe? Eu faço meus exercícios, me cuido, porque eu não estava me cuidando. Depois a minha família, depois a empresa. Porque a partir do momento que você entende a sequência, você vai priorizar. E não mais colocar ali como... Ou só ficar, sabe? Né? Ou se culpando, e tudo vai perdendo. Se você não faz essa rotina ali, né? Você não tem essa... Como fala? Essa... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Lista de prioridades? Lista de prioridades, o que vai acontecer? Você não vai ter aquela... Sabe o que você... Né, o resultado que você quer. Exatamente. Né, e é engraçado sobre isso quando a gente fala, né, principalmente nós, né, mulheres. A gente se culpa muito. Demais. Né? É pesado. A Sim. gente quer carregar o mundo nas costas. Super. Só que você falando isso é muito interessante, porque assim, Deus entra na gente a força dele, a gente se preenche desse amor. Sim. E a gente começa a dar para o nosso companheiro e para os nossos filhos à medida que eu consigo receber. Porque quando a gente começa a querer dar aquilo que a gente nem conseguiu receber, é a hora que começa a faltar. Sim. E aí a gente começa a se sentir desgastada. E a nossa energia vital vai indo embora. E o pior, sabe o que acontece? O sentimento de injustiça. Eu faço tudo para todo mundo, mas quando é para mim, ninguém sabe valorizar. Exato. E aí a gente ainda acha no direito de cobrar do outro. Sim. Sendo que nem a gente tá fazendo pela gente. E é uma loucura, porque a gente fica nessa ilusão, querendo dar conta de tudo. Sim. E aí onde o coração se fecha, o corpo manifesta. E eu passei por isso também. Teve uma época que eu estava me cobrando tanto de ser a melhor profissional na época da advocacia, que eu comecei a ter um burnout. E eu não consegui enxergar que era ainda. Eu queria andar impecável, eu queria dar conta de todo o trabalho, comecei a gerenciar toda uma empresa dentro do escritório onde eu fui contratada. E lá as audiências aconteciam no Brasil inteiro. Então o que acontecia? Eu precisava estar ligada nos advogados que ia contratar, quem da empresa queria comparecer nessa audiência. Só que você imagina no Brasil inteiro. Eu tinha vezes que eu tinha 8 audiências num dia. Então quando eu ia dormir, eu ficava assim... Já protocolei, já fiz isso, já fiz... Eu já cheguei a acordar de madrugada, 2 horas da manhã, falar assim, não tenho certeza se eu protocolei. E abri lá o computador, só pra olhar. E aí eu viajei, aí eu pude tirar umas férias, eu tava
tão estressada que eu tentava tirar cochilo depois do almoço, nas férias. Meu corpo ficava assim. Sabe quando o coração fica acelerado? Parecendo que você tá assim, tomando um choquezinho? Era essa a sensação que eu tinha. Eu não respirava, minha respiração. Eu não conseguia fazer. Tá tudo bem. Nunca na vida, era sempre truncado. E aí eu comecei a achar que eu tava com problema no coração. Fui, busquei um cardiologista, tá excelente. Eu falei, então eu vou buscar um psicólogo, porque eu tô muito estressada. Dentro de casa com o marido também precisava falar, né? Então tudo eu achava que estava faltando, eu achava que ele não estava sendo bom, porque na verdade estava faltando pra mim. Eu só queria falar assim, por favor, alguém cuida de mim. Pra mim. Alguém olha pra mim. Eu tô sobrecarregada. Só que eu olhava e falava assim, eu não via ninguém. Porque na minha cabeça de autossuficiência eu tinha que dar conta e ao mesmo tempo ninguém era capaz de me salvar. Olha aí a nossa arrogância. Sim. Aí eu procurei ajuda, fui a uma psicóloga maravilhosa e foi lá onde que ela me pegou assim, falou assim, Resgatou, me né? resgatou, catou meus caquinhos. E aí eu comecei a me reconstruir dali. Eu comecei a enxergar que não era lá fora, era aqui dentro. Para de querer provar para todo mundo que você é maravilhosa, que você é melhor. Você está se destruindo. Você já é bom. Você não tem que provar para ninguém, você tem que provar para você mesmo. E aí eu comecei a me achar, menina. Eu tava me achando boa, bonita, maravilhosa. E aí eu parei de cobrar do meu marido, que aí eu já não exigia tanta atenção dele, porque eu já estava bem ali. Só que claro que isso foi um processo, foi da noite pro dia? Não. Claro que não. Só que nós estamos tão acelerados que a gente quer pra ontem. É. A gente quer um resultado imediato, mas é degrau por degrau. E aí quando eu percebi que se eu tivesse continuado naquela vida daquele jeito, eu acho que eu tinha... Esse mês eu estaria aqui pra contar essa história. E quantas mulheres como nós, né, que passam por essa situação e não buscam ajuda. E Sim. precisamos buscar ajuda, né? Que a gente comece por alguém próximo, já que dizer, não vou buscar ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, mas se abra com outra pessoa. Sim. E é importante você falar isso, porque nós mulheres, a gente tem muito aquelas crenças, né, antigas. Não, mas só vai procurar um psicólogo, você é doida. Você é louca. Então por que você vai procurar um terapeuta? Não, gente. A gente precisa estar bem emocionalmente com a gente. Porque aí tudo vai funcionar. E não é vergonha. Não é vergonha a gente pedir ajuda. Se você não está bem, procure. Sabe? Procure ajuda. Fale com seu esposo. Fale com uma amiga. Né? É muito importante. Dê sinais. Sim. A gente tem que conhecer. Eu, a partir do momento que eu busquei ajuda para me conhecer, eu consegui ter uma melhora, assim, 50%, para não ser tão snob, né, na porcentagem. Mas eu vejo, assim, que 50% eu já consegui melhorar dentro da minha empresa. Sim. Porque aí eu passei a me cuidar e eu passei a olhar para as pessoas de outra forma. Sim. Porque eles estão ali para me servir, estão ali para servir os nossos clientes, estão. Mas eles também são seres humanos. Eles Sim. também têm sentimento. Eles também cansam. Porque eu tava numa onda de ser uma máquina de trabalho, onde não tinha horário. Eu saía daqui, eu ia para casa, eu continuava, era até 11 horas. Porque eu queria ser perfeita. Sim. Porque eu não queria errar. Porque eu não Sim. queria falhar. E com isso, eu fui deixando algumas coisas de lado. E eu perdi essas algumas coisas no meio do caminho. E agora eu tô tendo que voltar a fazer esse resgate. Resgatar quem sou eu, resgatar as pessoas que estão ao meu redor. E aí, esse preço é muito caro mesmo pra pagar. Sim. A gente não vale a pena. Não. Vale a pena. E é até engraçado quando você fala nessa questão empresa. Porque a gente que lidera, né, que está, a gente quer sempre ser a melhor, a perfeita. Eu falo por mim. Né, eu não confiava, eu não delegava para as meninas, porque eu falava, não, será que elas vão conseguir fazer igual eu faço? Não, mas será que ela consegue fazer assim? Não, vai editar? Não, mas ela não vai conseguir comprar. Gente, quando eu coloquei, eu deleguei, sabe? Eu confiei. Gente, as coisas fluíram e ficou mais leve. Sim. Eu consegui fazer minhas coisas, as minhas atividades, né? Igual você falou, elas estão ali para servir a gente. Sim. E servir os nossos clientes e a gente servir elas. Sim. Eu falo que é uma roda, a gente gira. A empresa, ela continua, ela é uma máquina ali, mas você não precisa se, sabe, Ser fazer um Ser sacrifício. o peão da máquina e o eixo principal, né? Exato. Ele age como um robô. Porque a gente, muitas vezes, a gente não é aquela, né, a Mulher Maravilha. Não, gente. A gente é uma mulher
que realmente Deus te deu a missão de você conseguir liderar pessoas, que realmente ter colaboradores, mas Deus te deu essa missão. É o propósito. A partir do momento que você entende o seu propósito, que foi o que aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com cada um de vocês, é isso. A gente já faz com mais amor, a gente faz com mais leveza, a gente vê que Deus está agindo. E aí flui. As pessoas Paciência. Paciência, amiga. Paciência. Paciência é Essa uma é a coisa. chave. E sabedoria. Sabedoria. É uma coisa que Faz eu peço sempre. Eu falo, gente, é paciência, sabedoria, porque às vezes, você falando em paciência, vem tribulação, amiga. Vem uma tribulação e fala assim, opa, você não pediu paciência? Agora tem. Agora ele vai Agora te testar. Ele testa. Porque você pediu. Uhum. Então a gente, até nisso, a gente tem que saber o que a gente pede. Às vezes eu pedia paciência, aí vinha as tribulações. Agora eu peço sabedoria. Aí eu falo, Deus, sua maneira aí. Porque o negócio Aí ele te dá Sim, uma luz. ele me dá uma luz. É. Exatamente. E quanto mais a gente entra nesse movimento de nos conhecer, a gente fica com a mão menos pesada sobre o outro. Porque, sem querer, a gente acaba exigindo daquela pessoa que, às vezes, é o nosso colaborador, a mais do que ele dá conta. Não é que você tá nessa energia de fazer que o outro precisa. Aí você passa assim, ele tá se dedicando como deveria. E ele não entende que ele é um sistema, que ele é todo um conjunto. E a gente falando aqui de delegar, eu entro aqui com a visão da constelação familiar. Porque o trabalho, ele vem para servir a vida. E o que é mais grandioso quando a gente fala assim na parte do trabalho na visão sistêmica? As empresas. Porque quanto maior a empresa é, mais famílias ela está atingindo. Sim. E se você não sabe delegar, você está fechando a possibilidade de entrar mais pessoas para trabalhar naquela empresa. Sim. E aí quando você consegue abrir e falar assim, tem outras pessoas que são boas e eu não vou perder o meu brilho, a outra pessoa vai conseguir fazer, talvez até com mais excelência do que eu, e eu vou poder descansar. Eu tenho que escolher entre ser a poderosa, maravilhosa na minha cabeça, na minha ilusão, ou eu tenho uma equipe maravilhosa que a gente vai trabalhar junto e eu vou poder ter aquele momento de ir para minha casa, de estar com a minha família, às vezes fazer uma pequena viagem, descansando, sabendo que eu tenho colaboradores maravilhosos, que eu posso virar as costas e eu confiar. É muito melhor. Você fala assim, eu dou conta de tudo. Depois que você faz isso, aí você vive. Você começa a viver melhor. E aí acontece você ter saúde, né? Porque é importante. Se você não tiver saúde, você vai parar no hospital. E a sua empresa? Sabe? Muitas vezes eu já pensei, Você vai ter que gente, largar. sim. Você vai ter que largar. E aí, Aí você vai a ficar hora- é o preocupado preço. que você não sabe como a pessoa também. Mas vai a partir do conduzir. momento, eu falo que Deus, ele foi me... Como que eu falo? Moldando? Não é moldando, mas Deus, ele foi me... Ai, gente, esse já falava. Provando, melhorando. Preparando. Preparando. Isso. Deus, ele foi me preparando, porque eu fiquei 3 meses afastada da minha empresa, das minhas empresas. Tanto que as pessoas não perceberam. O meu faturamento não caiu. Então eu percebi que, opa, sabe, eu não tenho necessidade de as pessoas. Eu tenho que estar ali dentro das minhas empresas para elas rodarem hoje? Não. Eu não preciso estar lá dentro. As meninas que hoje que trabalham comigo, as minhas colaboradoras, fazem o negócio rodar como se eu estivesse lá. E isso que é muito bom. A partir do momento que você entrega, que foi o que Deus, né? Porque Deus vem me preparando. Desde o ano passado que eu descobri que eu não sabia que eu era assim. Você acha que eu sabia que eu não delegava? Você acha que eu percebi que eu era autocontrole, que eu tinha que controlar tudo? Que tinha que tudo rodar ao meu redor como eu queria que fosse? Eu não enxergava. Olha o tanto que a gente é mulher. Eu tive que passar por um momento onde eu vi isso. Aí eu falei assim, gente, eu sou assim. E a partir do momento que você identifica, parece que não tava na cara, né? Sim. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que eu preciso mudar? Eu preciso fazer isso. Aí você vai ajustando a máquina ali, você mesmo, você vai se ajustando. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, então foi isso. E quando eu percebi que eu mudei, né? Eu precisei mudar em mim primeiro. Não foi as minhas colaboradoras que mudaram. Elas continuaram fazendo o que elas faziam. E faziam muito bem, muito melhor que eu. E eu não via. Você só ressaltou a potência delas, Exato. deixando elas fazer. Exatamente. Quando eu fiz isso, eu confiei, eu deleguei. Elas fizeram melhor que eu. Eu falei assim, gente, o brilho delas, sabe? Elas conseguiram mostrar o trabalho delas, porque eu não deixava. Sim. E tem muitas mulheres hoje que querem empreender e elas fazem isso que eu fazia. Apagava o brilho delas. Sim. Porque eu queria brilhar, sim, eu vou brilhar, claro, mas elas também conseguem brilhar e fazer um trabalho maravilhoso, gente. Só que não deixavam.
eu apagava, né? Porque eu tinha que ser a melhor, eu tinha que editar, eu tinha que fazer vídeo, eu tinha que fazer Você é que tudo. tinha que aparecer. A partir do momento que eu Coroa era entendi, sua. a partir do momento que eu falei assim, isso não é, sabe, tá tudo bem, Delina, aceita. E aí eu consegui fazer e mudar completamente a minha visão e viver melhor. Sabe, empreender melhor. Sim. Né? E tem muitas, eu falo, a gente é bom falar nisso, né? Até porque tem muitos que vão assistir e vai falar assim, eu me identifico. Porque eu sou assim na minha empresa. Né? Eu sou assim. Eu já tive vários problemas. Então, assim, é legal aqui nesse momento que a gente vai falar algumas verdades, né? Meninas, pra elas. Sim. Falar o que realmente é, o que nós somos, né? Elas em Movimento é um podcast que a gente reuniu para te falar para vocês, né? Nessa questão mesmo, de falar verdades. E não ter papas na língua aqui não, gente. Porque tem coisa que a gente não sabe tudo. A gente tá aqui também para aprender, né? Junto com vocês. E a cada vez a gente vai trazendo mais temas diferentes também, né? Esse é só o começo. Estamos aqui para mostrar que as mulheres não precisam dar conta de tudo, e sim dar conta daquilo que importa. E se esse episódio tocou você, compartilhe com outra mulher que também está em movimento. Mulheres que fazem, transformam. Mulheres que se conhecem, inspiram. Nos vemos no próximo episódio.